Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dani Duarte. Nós vamos falar agora sobre orações principais e subordinadas, tá? A gente começou a falar de período composto por coordenação. A gente vai retomar alguma coisa sobre coordenação aqui, porque a gente está falando também de orações principais, tá? E volta e meia também a gente tem período misto, que é quando a gente tem orações subordinadas e orações coordenadas e, né? No mesmo período, tá? Nós temos esse período aqui composto por subordinação, pedi que estivessem calma. Quem pediu? Eu. Então, sujeito oculto, eu aqui. Pedi o quê? Que tivessem calma. Então, isso lembra, né, nos traz a lembrança que tipo de análise lá que a gente fez no período simples, quando só tem uma oração. Que a gente faz a pergunta para o verbo, e esse verbo aqui, ele possui um complemento que é um objeto direto. Mas como assim uma oração que vai ser uma oração inteira que vai ser um objeto direto? A gente vai ter essa mesma relação sintática aí, né, dessa transitividade verbal aí, que esse verbo vai pedir esse objeto direto, por isso ele vai ser um VTD, né, um verbo transitivo direto, e essa oração inteira ela vai funcionar como uma oração. Ela vai ser subordinada a essa oração principal, essa azulzinha aqui que eu destaquei, ok? Que ela não, a azulzinha não depende sintaticamente da segunda, né? Que acaba completando aqui. É uma explicação meio assim, mas a subordinada, ela é totalmente dependente dessa primeira, tá? Que é a principal aqui, tá? Essa subordinada, por funcionar como objeto direto, e como eu falei, a OCP, eu sempre vejo muito na OCP a pergunta sobre a função, não a nomenclatura, mas tratando de questões, né, de nomenclatura, né, do termo mesmo, como a gente fala que é uma oração subordinada, ela tem um complemento que é um objeto direto, e aí ela vai ser uma substantiva, ok? E é uma objetiva direta. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tá? O que é mais importante? Entender a função de cada coisa, a questão lógica, ok? Então, nós temos aqui um período que vai ser composto por coordenação e subordinação, como a gente viu na outra aula, né, na anterior, se trata de um período misto, tá? E aí nós temos aqui, acordamos quando amanhecia e partimos alegres. Então, acordamos é a nossa oração principal, ok? Quando amanhecia é a nossa subordinada adverbial temporal, que ela está trazendo essa noção de tempo aqui, né? Que momento que nós acordamos quando amanhecia, tá? E aí ela tem esse valor aí de advérbio, sintaticamente funciona como adjunto adverbial, tá? E aí ela vai ser uma subordinada adverbial por trazer essa circunstância de tempo, tá? Além da substantiva, a gente tem a adverbial, como a gente está vendo aqui, ainda tem a adjetiva. E partimos alegres. Então, oração coordenada sindética aditiva, né? Porque tem essa coordenadazinha aqui, nessa conjunção coordenativa, que está adicionando essa informação, e partimos alegres, tá? Então, essa segunda oração, ela depende da primeira. Quando amanhecia. A pessoa, se do nada, falasse assim, quando amanhecia, fora de contexto, tem que ter alguma coisa para contextualizar, tá? Então, a oração principal é aquela que não exerce no período nenhuma função sintática, tá? E vem acompanhada de oração dependente. Então, a oração principal, ela não vai ser sujeito de ninguém, ela não vai ser objeto de ninguém, ela não vai ser predicativo de ninguém. Ela é a pocadona lá que, na verdade, vai ter essa oração dependente dela, tá? E que vai completar o sentido e ampliar o sentido dela, mas sintaticamente ela não é termo de ninguém, tá? Somente pode ocorrer num período composto por subordinação ou num período misto, tá? Então, no período composto por coordenação, a gente não tem essa relação, tá? A gente tem a coordenada assindética, que não tem o síndeto, não tem a conjunção, e a sindética que tem, ok? Quando a gente tem
aqui uma relação como essa, né? Aqui, eu não disse nada, mas achei que tinha razão. Aí a gente tem novamente um período misto. A gente vai ter essa oração, como acontece aqui, ó. Eu não disse nada, que é a coordenada assindética aqui, tá? A gente tem aqui uma relação de coordenação e uma parte que é subordinação, tá? É mais complexo, mas tem uma lógica por trás disso aqui, tá? Então, eu não disse nada. A sindética aqui, ela não é uma oração principal aqui de nenhuma subordinada, não tem uma ligação com a subordinada, né? Ela está sendo aqui justaposta, coordenada junto com o restante, mas achei, aí vem essa coordenada sindética adversativa aqui, e aí ela também vai ser a principal de que tinham razão, porque que tinham razão é o complemento do meu verbo, né, da minha forma verbal aqui, achei, tá? Então, achei eu, né, o sujeito aqui, que já está explícito até no início aqui do período, achei o quê? Que tinham razão. Então, a subordinada, novamente, substantivo, objetiva direta, que vai ser subordinada a essa segunda oraçãozinha aqui, tá? Eu preciso de uma mesa digitalizadora e de um quadro, porque eu adoro riscar essas coisas que a gente vai bota primeira, segunda, vai riscando. A segunda oração, né, que é a coordenada sindética adversativa, como eu falei, ela é também a principal dessa outra que vem aqui, tá? Por que que ela é principal dessa, Dani, e essa aqui não tem relação nenhuma? Porque aqui, quem tinha razão, é o meu complemento de achei, não é complemento de eu não disse nada, tá? Há uma relação aqui de sentido, mas sintaticamente não há essa relação, tá? Direta aí, como acontece com mais achei. Então, no período misto, pode haver também mais uma oração principal, a gente falou isso antes também, tá? Então, eu sei que a vida é bela, mas também não ignoro que ela é áspera, né? Então, eu tenho aqui, eu sei o quê? Que a vida é bela, ó, minha objetiva direta. Aí, mas também não ignoro o que ela é áspera. Então, não ignoro isso, o que, ó, objetiva direta também. Estimo o que, né, que seja feliz. Espero o que. E aí, aqui, né, essas azuisinhas todas aqui são orações principais que tem essas subordinadas aqui. Vou até botar de amarelo as subordinadazinhas, que eu tenho botado as subordinadas todas de amarelo. As subordinadas a elas, aqui, completando o sentido, tá? Mas, sintaticamente, as principais, elas não são dependentes, elas não são termos de ninguém, e aí percebo que a vida é bela. Aí eu não posso soltar do nada, assim, que a vida é bela, tem que ter algum tipo de contexto, tá? Que sejam felizes, né? Tem que ter um contexto, né? Que ela é áspera, então ignoro o que, tá? Oração subordinada, portanto, é essa que é dependente da outra, então ela vai servir de termo sintático, né? Tipo, ela vai ser um sujeito, ela vai funcionar como um sujeito, como um predicativo, como objetivo, um objeto direto, indireto, um aposto, tá? Ela vai funcionar como um adjunto adverbial, ela vai funcionar como um adjunto adnominal em forma de oração adjetiva. Então, ela vai ser um termo que vai completar e ampliar o sentido da, da principal, tá? Quando se apresenta desenvolvida, por que desenvolvida? Porque às vezes acontece ser reduzida, tá? E aí tem reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio e tal. Na hora, assim, o que eu já cheguei a ver mais próximo de uma questão tratar disso foi nas alternativas, não foi nem na questão em si, das questões que eu vi. E aí, ligada por um conectivo subordinativo, tá? Como tem aqui. Eu não esperava que ele concordasse, tínhamos certeza de que seríamos mal recebidos. A cobra é um animal que se arrasta, tá? E aí, isso aqui entra nessas questões de função do que também, tá? A oração subordinada exerce função sintática de um termo de outra oração, ok? Então, se eu falo assim, aqui tá, eu tenho que formatar essa coisa aqui. Né? Se eu chego e falo assim, tal oração, ela funciona como objeto direto de outra, né?
Então, ela é sintaticamente o termo de outra oração, essa dependente aí, essa subordinada, tá? Nos exemplos dados, as orações em destaque são, respectivamente... Ai, gente, eu tirei uma aqui. Eu tirei essa. Tava muito exemplo. Respectivamente, objeto direto, né? Eu não esperava o que ele concordasse. Objeto direto, aqui, tínhamos certeza de que seríamos mal recebidos. Complemento nominal. Não era isso, não, né? Complemento nominal, tem que tirar. Aí. É que eu gosto de destacar. E aqui a cobra é um animal que se arrasta, então ele é um animal rastejante. Tentar, às vezes, transformar essa oração numa palavra, numa coisa só, ajuda também a lembrar, tá? Então, rastejante, ok? Uma oração subordinada pode depender de outra subordinada e não da principal que inicia o período. Aí tem um exemplo aqui disso. Quero que saibam quanto o sucesso me custou, tá? Então, essa outra subordinada aqui, ela é subordinada a essa subordinada, endoidou minha cabeça, mas é porque é a questão da lógica, tá? Quero que saibam, aí, lógico, que saibam quanto o sucesso me custou, seria, né, toda essa ideia aí, mas quanto o sucesso me custou vai ser complemento aí dessa forma verbal, saibam, tá? Então, ela é subordinada à segunda oração. Em relação à classificação, como eu mais ou menos já adiantei, as orações subordinadas, elas se classificam, né, de acordo com sua função. Então, elas vão ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Então, quando elas exercem essas funções que são próprias de substantivo, como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto, a gente tem essas substantivas, tá? Essas substantivos. E aí, quando a gente for lá para a nomenclatura, a gente vai ver que a nomenclatura tem tudo a ver com isso aqui. É subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, positiva, tá? Peço que desistas. Peço, quem pede, eu, oculto, o sujeito. Peço que. Então, eu tenho um complemento verbal aí, que é um objeto direto, tá? Então, essa oração aqui, que desistas, é a oração substantiva, objetiva e direta, tá? E, antes de tudo, aquilo é oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. É bom lembrar disso. E aí, tem um exemplozinho que a Sagala coloca aqui embaixo, né? Que é uma oração correspondente, que é o que eu peço? Tua existência, né? Peço que tua existência. Então, tua existência também funcionaria aí como um objeto direto, só para conseguir visualizar melhor. É necessário que você compareça. Por que essa oração, que você compareça, funciona como um sujeito? Se eu pegar e inverter aqui, colocar, é necessário isso. Isso é necessário. Que você compareça é necessário. Eu vou botar aqui, que você compareça. É necessário. Então, o que acontece aqui? A gente viu no predicado nominal, né, que isso aqui é um verbo de ligação, aqui, né, nesse contexto, é verbo de ligação. Necessário, né, é a informação aqui do predicativo sobre esse que você compareça, que é o nosso sujeito. Então, se eu tenho aqui um meu verbo de ligação e eu tenho aqui meu predicativo sobre esse que você compareça o nosso sujeito, tá? Então, se você conseguir fazer essa inversão, entender essa lógica, vai ficar bom de enxergar isso aqui. E eu já vi cair pelo menos umas 3 questões sobre orações substantivas e subjetivas, tá? Porque aparece muito nos textos, né? Eu vou tirar só para não ficar tanta coisa, tá? Então, seu comparecimento é necessário seu comparecimento, né? O verbo está vindo pós-posto e tal. Perdão, o sujeito está vindo pós-posto. E aí, a gente tem uma oração substantiva subjetiva, ok?
As adjetivas exercem, obviamente, função dos adjetivos, né? Que aí funcionam como adjunto adnominal, né? Pessoa que mente não merece fé. Pessoa mentirosa, tá? Então, pessoa que mente. Confortar os homens que sofrem, confortar os homens sofredores, tá? E aí a gente consegue visualizar melhor ainda essa relação de adjetivo aí, de adjunto adnominal, tá? Era esta a verdade que ninguém contestou. Então, era esta a verdade incontestável, tá? Então, o valor, esse é o valor de adjetivo aí, função de adjunto adnominal. E uma subordinada adjetivo. As adverbiais também, obviamente, exercem a função dos advérbios. Então, elas vão exprimir circunstâncias de tempo, circunstâncias de modo, circunstância de concessão, né? Vão ser consecutivas, entendeu? Então, quando a gente tem essas adverbiais, a gente vai ter lá depois aqui a nossa classificação, tá? Então, dá para também a gente fazer essa relação como o Segala fez ali anteriormente. Então, chegamos quando anoitecia, né? Chegamos pela noitinha, né? Chegamos assim, né? Fim de tarde, que na verdade aqui já é, a gente fala de fim de tarde também quando está anoitecendo, né? Então, pela noitinha, quando amanhece, sopram ventos frescos, de manhã, né? Pela manhã, sopram ventos frescos. Então, aqui a gente tem orações subordinadas adverbiais, tá? E as duas temporais, né? Quanto à forma, já falei também mais ou menos aqui, a gente tem essas desenvolvidas, como a gente está vendo todas aqui até agora, e as reduzidas. Então, se eu falo, peço-lhes que voltem aqui amanhã, eu tenho uma desenvolvida, né? Ela vai ser mais extensa, tá? E a reduzida, como o próprio nome diz, ela vai ser mais reduzida. Geralmente elas são de infinitivo, de gerúndio, tá? De particípio. Então, peço-lhes voltarem aqui amanhã, né? Se forem por este caminho, chegarás antes. Indo por este caminho, chegarás antes, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, também a reduzida de gerúndio. Essa coisa da reduzida é porque o verbo ele não está sendo conjugado como a gente tem aqui em voltem, tá? Não tem aqui em se fores por este caminho, né? Indo por este caminho. Então, aqui a gente tem uma forma nominal, tá? Do verbo. Para quem não viu a parte de verbos, quando eu falar uma coisa ou outra, pode ficar meio assim, tá? Quanto à conexão, nessas orações subordinadas, né, que são as desenvolvidas, elas podem ser sindéticas, e aí, como eu falei na outra aula, oração sindética é aquela que tem síndeto. O que é síndeto? Conjunção, tá? Questões, a nossa língua, ela tem as questões etimológicas, então ela vai seguir a etimologia da palavra, a palavra síndeto é conjunção, então a gente não vai usar aqui conjuntivas, a gente vai falar sindéticas, né? Então, com conectivo, tá? Então, que é o caso mais frequente é essas orações subordinadas desenvolvidas terem síndeto, terem conectivo, serem sindéticas, tá? Isso aqui, gente, não é a mesma nomenclatura que se usa na classificação das coordenadas. É só para mostrar que existem orações subordinadas desenvolvidas que vão ter conectivos e que não vão ter. As que vão ter, né? A gente tem aqui, acredita-se que o Sol tenha mais de 5 bilhões de anos, então o que é o conectivo? Os indígenas se revoltarão se desinvadirmos as terras, então se o conectivo, tá? E as sindéticas ou justapostas, que são essas que são menos frequentes, mas que não possuem conectivo. Então, ignoro quantas reses há nessa fazenda, eu acho que é assim que fala, gente, eu nunca falei essa palavra. Faziam o trabalho maquinalmente, tão habituados que estavam, né? Então, são orações subordinadas desenvolvidas, mas que não têm conectivo, ok? E aí nós vamos falar sobre as substantivas, as adjetivas e as adverbiais, que são as subordinadas, tá? Então, bye, bye.